Olá, meus descomplicados! Está começando mais um vídeo. Eu me chamo Raul e este é o Descomplicando a Espiritualidade. E hoje com o tema medo. Muito bem, este vai ser um vídeo um pouco mais curto, com um tema bem profundo. É um sentimento que todo mundo conhece desde muito cedo, mas ele não é muito fácil de explicar. O que é o medo para você? Vamos olhar no dicionário o que ele fala. Medo, estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, reais, hipotéticas ou imaginárias. Ausência de coragem. Preocupação com determinado fato ou hipótese. Muito bem, se resumirmos então, o medo é a preocupação de ameaças reais ou não pela falta de coragem. Gente, isso é extremamente significativo. E eu iria mais longe. Não é falta apenas de coragem, é falta de saber, da consciência. Quando não entendemos determinada coisa, tememos. Quando tememos, temos reações adversas. Fugimos, lutamos, algumas pessoas ficam com raiva. Aquele sentimento está mal elaborado. Quando não entendemos as raízes dos nossos sentimentos, estamos fadados a reagir de forma selvagem. Sendo assim, reitero de novo como o autoconhecimento é essencial para melhorar as nossas vidas. Quanto menos medo as pessoas têm, menos desequilíbrios emocionais elas produzirão. Tá, Raul, mas o que tudo isso tem a ver com espiritualidade? Tudo. Pessoas têm muito medo do invisível, mas para mim isso é um paralelo à alusão de temer o que é desconhecido. Tudo que temos medo e não buscamos conhecer, entender, nos domina. E a espiritualidade quer sempre que tenhamos consciência, que a gente aprenda com o desconhecido. E sabem o que mais é desconhecido? As nossas sombras. Nossos defeitos, ocultos pelo ego, que tenta os maquiar e se esquivar para que não os encaremos e soframos. Mas o ego não é de todo mal como as pessoas falam por aí, não. Ele é criado na nossa psique humana para proteger a gente. O problema é que vivemos no automático e não observamos com atenção as nossas atitudes, as raízes das nossas reações. Aí não sobra força, ânimo ou coragem para encarar certas dores e evoluir. Por isso a importância de entender o medo. O medo gera um gatilho importante no cérebro: luta ou fuga, ação ou inação. E isso faz com que tomemos uma atitude, ou não. Um barulho estranho, ou a gente procura ver o que é, ou fugimos. Escassez. Está acabando aquele produto que tanto queríamos. Ou corremos para comprar, ou sofremos com a perda da oportunidade de ter adquirido. Um ladrão se aproxima. Ou corremos, pedimos ajuda, ou congelamos por reação primitiva. Quando percebemos um sentimento do qual não queremos sentir, ou oprimimos ou damos vazão a ele. Como o medo é uma reação comum do desconhecido, o que é mais comum? Oprimir. E o que a opressão causa? Angústia, raiva. E o que a raiva causa? Reação calorosa, explosão sem sentido. Essa é a ordem primitiva do nosso cérebro para esse tipo de reação. Quando passamos por essa cadeia de sensação, percebemos que algo está errado e não entendemos o que é, muitas vezes culpamos o outro. Ou mais ainda, o invisível. É o famoso, eu tô com obsessor, deve ser o obsessor. Sendo que muitas vezes o nosso verdadeiro obsessor é o medo de encarar as nossas sombras. Reconhecer que temos defeitos, que somos imperfeitos e precisamos melhorar é extremamente importante para lapidarmos o nosso eu e aprendermos, para assim chegarmos aonde verdadeiramente queremos. E as crianças são um exemplo clássico disso. Elas não têm cognitivo para entender certas emoções. O que acontece? Elas explodem, ficam com raiva, têm crise de choro, tapa, aquele famoso show. Aquilo é uma reação simples para extravasar um sentimento mal elaborado do qual o cognitivo dela ainda não consegue organizar. Agora eu pergunto: são só as crianças que possuem esse tipo de atitude? Observem vocês o quanto de medo que há nas suas reações. E sabe uma reação que está intimamente atrelada ao medo? A ansiedade.
A ansiedade é a capacidade do ser de avaliar milhares de linhas do tempo. Ela vive imaginando como seria isso ou aquilo, o famoso e se isso, e se aquilo, gastando uma baita energia no futuro e não focando no presente. O fato é que as coisas demoram para acontecer e muitas vezes nem acontecem. E esse desgaste gera severas reações físicas, esgotamento mental, indisposição, sentimentos depressivos, e tudo isso por medo de, talvez, viver aquilo que ela criou na cabeça. Percebem como o medo é algo tão enraizado e significativo em nossos corações? E as religiões, em seus primórdios, foram criadas para nos causar medo. Muitas ainda utilizam o termo arcaico de se referir tementes a Deus, como se ele fosse mau ou punitivo, fazendo com que muita gente ainda viva em constante angústia e sofrimento, às vezes até inconscientemente. Não posso errar, não posso pecar, Deus castiga, isso é errado. E isso faz com que ela chegue numa angústia e pare de querer encarar os próprios atos e defeitos. E aí ela joga essa frustração onde? No outro. E aí isso atinge nas mais diversas esferas, nas pessoas sem religiões ou em religiões de denominação de fé diferente das delas, porque ela vê ali no outro alegria, liberdade, e aquilo é uma coisa que afronta o ego dela, que por não conseguir elaborar em si, joga suas próprias prisões no outro. Ainda assim, o fato é que não podemos viver sem o medo. Ele é inerente da gente e nos protege. Mas, como seres conscientes e descomplicados que estamos nos tornando, precisamos e vamos avaliar a origem de nossos medos e se eles são coerentes com a nossa realidade. De tempos em tempos, se observem. Quando uma reação emocional contundente surgir em vocês, avalie, observe, questione, pondere. A autoavaliação é uma ótima ferramenta do autoconhecimento. E se não conseguirem sozinho, não há problema. Busquem ajuda. Terapia te coloca nessa jornada do autoconhecimento. Ela é uma ferramenta incrível. Não tenha medo. Quanto mais nos conhecemos e mais nos lapidamos, mais fácil é da espiritualidade trabalhar através da gente, seja conscientemente ou inconscientemente. Lembrem-se, somos todos manifestação do amor de Deus. Muito bem, meus descomplicados, este foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Clique no botão gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe aqui embaixo nos comentários qual é a perspectiva de vocês sobre o medo. Um abraço e tchau, tchau.